Hi guys, I'm Teacher Laura e hoje nós começaremos a nossa 7ª aula de inglês, tá? Vamos começar com History of English, a história do inglês. Então, tudo começou com a invasão de 3 tribos germânicas no século V, tá? Aqui é Germany, que é a Alemanha, tá? Então, essas tribos saíram da Alemanha, da Germany, tá? Então, foram os Angles, Jutes e Saxons, tá? Os Jutas, Anglos e Saxões. Eles saíram da Alemanha e foram para o território que hoje nós conhecemos como Inglaterra, tá? Ou Grã-Bretanha, incluindo outros países aqui, tá bom? No século XVII, houve a expansão, então, do inglês para outros lugares, como, por exemplo, América do Norte e África do Sul, tá? E no século XVIII, para a Índia, Austrália e Nova Zelândia, tá? E a dominação tecnológica, então, americana, então, essa dominação pelos Estados Unidos no final do século XX, tá? Consolidou o inglês como língua franca. O que é uma língua franca? É uma língua ponte, uma língua utilizada, então, como meio de comunicação entre pessoas que têm como idioma materno um idioma que não é a língua inglesa, tá bom? Então, por exemplo, eu vou para um país em que fala, sei lá, japonês, eu não falo japonês, a pessoa ali não fala o meu idioma, que é português, então eu utilizo a língua inglesa como meio de comunicação, tá? Isso é língua franca. Então, ela foi consolidada no final do século XX, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre um tema que é diversity. O que é diversity? Diversity é diversidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse conteúdo. Aqui tem uma pergunta. Veja que aqui tem a imagem, aqui um desenho de pessoas diferentes, tá? Diferentes tipos de cabelo, diferentes tons de pele, pessoas com óculos, pessoas sem óculos, pessoas de barba, pessoas sem barba. Aí pergunta assim, what would life be like if we lived in a world with no diversity? Então, essa é uma pergunta para reflexão, tá bom? Como será que seria o mundo se nós vivêssemos, então, em um mundo sem diversidade? Se as pessoas todas tivessem o mesmo tom de pele, tivessem o mesmo gosto, gostassem das mesmas coisas, se as pessoas fossem todas iguais, mesma cor de cabelo, mesmo tipo de cabelo, será que seria interessante? Será que então, hoje nós percebemos então que muitas pessoas criticam quem é diferente delas, mas será que não é a diferença que faz então nós vivermos em um mundo tão interessante? Será que não seria chato, monótono se todas as pessoas fossem iguais, tá? Então, essa é uma pergunta para vocês refletirem, tá bom? Para vocês não acharem que a diversidade é algo ruim. Na verdade, é o que torna o mundo interessante, é a diferença, tá bom? Agora vamos ver um pouquinho, na verdade, uma review, uma revisão sobre prefixes, tá? Então, nós temos aqui uma comic strip, tá? Então, ela fala assim, well, look here, olha aqui, a big yellow butterfly. Então, uma grande borboleta amarela. It's unusual to see one this time of year, unless, of course, he flew up from Brazil. I'll bet that's it. Então, a Lucy fala assim, né? Então, ela viu uma borboleta amarela e ela falou que não é comum, tá? Ela ver nessa época do ano uma borboleta amarela. Ao menos, claro, que ela tenha voado do Brasil. E ela aposta que é isso, tá? Então, por que tem essa comic strip? Por causa desta palavra, tá? Unusual. Então, o que será que significa unusual? Então, unusual é uma palavra que está com um prefix, tá? Então, vejam que tem a palavra usual, que significa comum. Significa não. Juntando essas duas palavras, então, colocando um prefixo na palavra usual, nós formamos uma outra palavra, que é a palavra incomum, tá bom? Então, por isso que ali ela falou, é incomum nessa época do ano, tá bom? Então, veja que essa palavra é formada por um prefixo. Então, nós temos aqui outros exemplos de palavras formadas por prefixes, tá? Nós temos unequal, tá? Que é desigual, então é the opposite of equal. Então, é o oposto da palavra igual. Unjust, que é o oposto da palavra just, que é a palavra justo em inglês. Intolerance, tá? Que é o oposto de tolerance, que é intolerância e tolerância. Disappear, que é o oposto de appear. Então vejam que todas essas palavras, foram colocados os prefixes, tá? Então o prefixo foi colocado e ele significa não. Ele transformou a palavra no oposto do que ela é, tá? Em
Então, nós podemos, então, deduzir que o prefixo é um elemento anexado à palavra para modificar seu significado, tá bom? O prefixo, ele sempre é colocado no início da palavra, por isso que fala prefixo, tá? Lembra que pré significa antes, tá bom? Então, prefixo é colocado no início da palavra e modifica o sentido dela, tá? Vamos fazer um quiz, então. Os prefixos são elementos colocados na palavra para modificar seu significado e sempre é colocado no. Não precisa copiar esse daqui, tá bom? Então, vocês só vão responder somente no caderno, tá? Então, o prefixo, ele é colocado no final da palavra ou no início da palavra? Vou deixar um tempinho para vocês responderem. Let's check your answer. Início da palavra, tá? Lembra que eu falei prefixo, antes, tá? Da palavra. The word unhappy is the opposite of. Então, essa palavra unhappy, ela é a palavra oposta a qual palavra? Happiness ou happy? Mais um tempinho para vocês responderem aí no caderno. Só a resposta, não esqueça.
Let's check your answer. Happy, né? Então veja que o prefixo é colocado na palavra e ele não altera o final dela, tá bom? Ele é somente colocado no início, tá? Então é o oposto de happy, tá? What is the meaning of the word unhappy? Qual que é o significado dessa palavra com o prefixo un? Infeliz ou feliz? Ali é para vocês traduzirem o unhappy, tá bom? Mais um tempinho para vocês fazerem. So let's check your answer. Infeliz, tá bom? Então vejam que o un, tá, foi colocado na palavra, então ela se transformou em oposta, tá bom? Is there prefix in the word independent? Tem um prefixo nessa palavra? Yes or no? Mais um tempinho aí para vocês fazerem.
So let's check your answer. Yes, yes, yes. Tem um prefixo, tá? Então, esse prefixo foi colocado na palavra, tá? E agora é a próxima pergunta. Independent is the opposite of the word. Qual? Será que ela é o oposto, então? Depend or dependent? Então, mais um tempinho para vocês responderem essa no caderno. So let's check. Dependent, lembra que eu falei? Então, o prefixo é colocado e não altera o final dela, tá bom? Então, o oposto de dependent. Vamos então começar agora um outro conteúdo. Linking words. Então, o que será que são linking words? Vamos ver um exemplo aqui em uma música que está bem famosa, inclusive, por causa de um reality show. Está passando bastante essa música, que é a música Don't Start Now, da Dua Lipa, tá? Então, ela utiliza aqui linking words, tá? Na verdade, link word, né? Que é a mesma. Ela fala, if you don't wanna see me dancing with somebody, se você não quiser me ver dançando com alguém. If you wanna believe that anything could stop me, se você quer acreditar que algo poderia me parar, daí ela continua a música. Então, if é uma link word de condition, tá? Uma link word de condição. If significa se. Em português também, né? Nós utilizamos o se para falar uma condição. Ah, se eu tivesse dinheiro, viajaria para fora do país, tá? Se. Em inglês é o if. É uma link word. Aqui nós temos outros exemplos, tá? Então, nós temos o then, after that, tá? Então, so, que também é uma link word, as a result, que é como um resultado de alguma coisa, tá? Que também nós utilizamos como então. Also, na verdade, um dos significados, né, o so,
Ou então also, que é o também, que eu utilizo então para addition, tá? Para adição, tá bom? Que tem o sentido de também, tá? Então são alguns exemplos. Na verdade tem muitas outras linking words, tá? Essas são algumas somente. Então, lembra que vocês com certeza conhecem muito essa palavra link. Eu entrei no site e tinha um link que me ligou para outro lugar. Link é uma ligação, tá bom? Então, esse vínculo, então, a palavra link significa, tá bom? Então, linking words são palavras que ligam, né, usadas para ligar ou unir palavras ou orações. O que nós temos em português, nós chamamos de conjunção, tá bom? Que ligam palavras ou orações, tá? Nós temos vários tipos. Agora, nós temos um quiz. The linking word, if, means. Então, o que significa a link word if? Lembra da musiquinha ali da Dua Lipa? Result or condition? Então, é para vocês somente responderem essa no caderno. Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Let's check your answer. Condition, lembra que eu falei? Condição. If significa se, né? Se eu quiser, eu faço tal coisa, tá bom? Condition. Number 2, the linking word also. O que significa? Addition? Adição? Ou um contrast? Um contraste, tá? Lembra que eu falei o significado de also também? O que será que significa então? Adição ou contraste? Mais um tempinho para vocês fazerem.
Let's check your answer. Addition, lembra que eu falei que é também, tá bom? Então, uma adição. Ah, eu fui em tal lugar e também passei em outro lugar, né? Então, é uma adição, tá bom? Não é contraste. The linking word so means. Então, o que significa essa link word? On the contrary or as a result? Então, vocês vão colocar qual que é, a ou a B. Significa o contrário ou significa como um resultado? Então, mais um tempinho aí. Let's check your answer. As a result, tá? Então, como um resultado, tá? Então, eu posso utilizar, então, sou como então. Ah, eu fiz tal coisa, então eu consegui. Ah, eu estudei, então eu consegui passar. Então, como resultado de eu ter estudado, eu consegui passar, tá? Então, é o sentido dessa link word, so. All the linking words express the same meaning. Será que todas as linking words têm o mesmo significado? Todas elas? True or false? O que vocês acham? É verdadeiro ou é falso? Tempinho aí para vocês responderem no caderno.
So let's check. False. Por quê? Porque elas não têm o mesmo significado. Elas têm different meanings, elas têm significados diferentes. Vocês viram que em cada uma eu coloco adição, ela tem sentido de algo contrário, ela tem sentido de, nesse caso que a gente viu anteriormente, o então como uma conclusão, né, de algo que eu fiz. Então, cada link word tem um sentido diferente e é importante que vocês saibam qual sentido tem cada uma, para que vocês consigam utilizar ela em uma frase e ela faça o sentido que vocês querem que ela tenha, tá bom? Então é importante que vocês saibam o sentido de cada link word, pelo menos dessas aqui que nós vimos, né? Nós vimos 4 aqui, né? The linking words unem palavras ou orações. Elas unem palavras ou orações? Lembra que eu falei sobre o significado da palavra link, tá? Então vocês vão colocar se é true ou se é false. Mais um tempinho para vocês responderem. Let's check. True, é verdade, elas unem palavras ou orações. Lembra que a palavra link significa vínculo, significa união, tá? Assim como, por exemplo, em um site tem um link que me liga em um vídeo, em outro site, tá? Então, linking words, palavras que unem outras palavras ou unem orações, tá? Bom, vamos fazer então uma revisão, uma review do que nós vimos hoje. Começando sobre a história da língua inglesa, tá? Então, nós vimos que o inglês, ele começou no século V, tá? Com 3 tribos que saíram, então, da Alemanha e foram para lá, tá? E daí, deu início ali, depois nós vimos que
depois eles saíram, houve a expansão para outros lugares do mundo, por isso que vários lugares do mundo falam também a língua inglesa como idioma materno, tá? Então, eles saíram ali da Inglaterra e foram para outros lugares, colonizaram muitos lugares. E hoje nós temos a língua inglesa como a principal língua franca que existe no mundo. Não é a única, porque não é o único idioma utilizado como meio de comunicação. Mas é uma das principais, né? Uma língua utilizada como meio de comunicação entre pessoas que falam diferentes idiomas, tá bom? Nós vimos um pouquinho sobre diversidade, deixei aquela reflexão para vocês. Será que realmente o diferente de você é ruim? Ou será que é bom? Né? Será que nós temos que encarar isso como algo bom que nós temos no mundo? Né? Pessoas diferentes de nós, que pensam diferente. Senão seria algo muito ruim, muito monótono, muito chato. Né? Então essa foi a reflexão da nossa aula. Depois nós vimos os prefixos, né? Então nós vimos aqui alguns exemplos de prefixos. Nós vimos que o prefixo, então, é algo colocado no início da palavra em que ele muda o sentido da palavra, tá? Na verdade, tem prefixos de vários sentidos, né? Aqui nós vimos alguns que significam o oposto. Quando ele é colocado na palavra, ele transforma a palavra no oposto do que ela é, tá? Nós vimos esse exemplo, esses 4 exemplos aqui, né? Então, modifica o significado, colocado no início da palavra, não esqueçam, tá bom? Aí nós tivemos o quiz. Aí nós tivemos as linking words, que são as palavras que unem orações. Nós vimos aqui alguns exemplos, né? Mas nós temos outros exemplos de linking words. Nós temos, por exemplo, but, que é mas, tá? O but, ele dá o sentido oposto. Então, se eu falo, eu cheguei no horário da aula, mas eu não consegui entrar, tá? Então, o but, que tem o sentido de oposto, uma adversativa que nós falamos em português, né? Mas em inglês nós podemos falar the contrary, tá? É o contrário do que nós falamos na oração anterior. Nós temos and, que significa também adição, que é o e, também é uma outra link word, tá? Então, além dessas que eu falei aqui, tem muitas outras linking words que nós também que vocês também é importante que vocês conheçam, tá? E que vocês saibam também o significado de cada uma, conforme eu falei, para que você consiga utilizar com o sentido correto dentro da frase, tá bom? Então, novamente, para frisar, são palavras ou expressões usadas para ligar, então, outras palavras ou orações, tá? Então, o nomezinho dela lá já vai ser mais fácil para vocês lembrarem, porque vocês já conhecem essa palavra link da internet, né? Então, aqui nós tivemos... Então, lembrando que elas têm sentidos diferentes, tá bom? Então, elas não têm o mesmo sentido, né? Isso eu já falei, mas somente para vocês não esquecerem, tá? Bom, então é isso, pessoal. Então, essa foi nossa aula de hoje. Então, see you next class. Bye!